Eu vou colocar um asterisco no 2.2, dígrafos vocálicos. Primeira observação. Para fins de prova, eles podem chamar também de dígrafos nasais. É a mesma coisa. Então, na prova, tanto poderão chamar de vocálicos, quanto poderão chamar de nasais, ok? Qual é a facilidade? Pessoal, quando a gente fala vocálicos, é porque vem das vogais. A, E, I, O, U, ok? Como é que eu saberei que ele é um dígrafo vocálico ou nasal? Assim, ó, é quando eu nasalizar. A questão da nasalização na língua portuguesa, ela se faz de três maneiras. Como é que eu nasalizo em português? Colocando o pessoal o tio. Não copia, tá? Não copia. Quando eu coloco o tio, eu estou, pessoal, nasalizando. Por exemplo, órfão. Nasalizei. Eu nasalizo também com M. Com M. Por exemplo, pessoal, se eu coloco aqui esta palavra. Como é que vocês leem isso aqui? Estão nasalizando. Amplo. O que é nasalizar, senhor? O som sai pelo nariz. Se vocês fecharem o nariz e falarem amplo, vocês vão notar que o ar está saindo pelo nariz, por isso que é nasal. Então, eu nasalizo com M de Maria, pós-vogal. E eu vou nasalizar também, pessoal, com N de nada. Como é que eu leio isso aqui? Tanto. E é por isso, claro, pessoal, a pronúncia, a gente dá uma certa liberdade de pronúncia, tá? Mas, esta palavra aqui, por exemplo, tá vendo essa palavra? A conjunção adversativa? Tem tio? Não. Tem M depois do A? Não. Tem N depois do A? Nem M nem N. Então é mas. Porém, a gente tem uma tendência de falar o quê? Mas. Lembra? Ele iria lá, mas, não vai mais. Mas, seria mas. Mas como a gente dá uma liberdade de pronúncia, quem quer falar mas, pode falar mas. Embora não haja razão, mas pode falar, igual Roraima, é Rorai. Tem muita gente que fala o quê? Roraima, mas é Roraima também. Mas, enfim, pronúncia é meio livre. A questão, pessoal, é que para nasalizar são três formas. Porém, para fins de dígrafos, o tio não conta. Então, como é que eu formo um dígrafo vocálico? Assim, ó. Vogais, A, E, I, O, U, com M de Maria ao lado. A, E, I, O, U com M ou com N. Ou seja, em, in, on, mas há um detalhezinho só. Bastante importante. Para que vocês digam que há, pessoal, um dígrafo vocálico ou nasal, tá vendo a letra M ou a letra N? Elas têm de estar, só coloca assim para mim, ó, na mesma sílaba. Claro, pessoal, que é na mesma sílaba da vogal, tá? Mas só coloca na mesma sílaba. Não entendi. Como assim? Por exemplo, pessoal, coloquei lá a palavra amplo e já aproveito e coloco aqui a palavra cama. Me ajuda aqui. São duas perguntas distintas. A primeira pergunta, vocês concordam que os dois As são nasais? Nasais, só nasais. Como é que eu leio? Amplo, como é que eu leio de baixo? C. Então, são nasais. Ponto. Ponto 2. Adígrafo vocálico ou nasal nas duas palavras amplo e cama, sim ou não? Aí não. Embora sejam nasais, cama, amplo, dígrafo, somente uma. Não entendi. Na de cima, pessoal, quando a gente separa
a gente nota que o M fica na mesma sílaba da vogal em amplo. Concordamos? Então é dígrafo. Se é dígrafo, existem 5 letras menos um dígrafo, pessoal, 4 fonemas. Na de baixo é cama. É cama, beleza. Embora seja nasal, não é dígrafo. Por quê? Porque não está na mesma sílaba. 4 letras e 4 fonemas. Vocês entenderam a lógica? Então vamos lá. A gente muitas vezes não enxerga na hora da prova o dígrafo vocálico. A nossa atenção, ela vem de forma inacreditável para o consonantal. E o vocálico a gente esquece. Não esqueçam. Dígrafos vocálicos. Olha aqui, pessoal. Coloquei a palavra encanto. Na palavra encanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. 7 letras, beleza. Fiquei na dúvida. Primeira pergunta, no quantos fonemas? Quantos dígrafos há na palavra encanto? 2. 2 dígrafos? Sim. Olha aqui, pessoal, eu tenho o em e o an. Não entendi, estão na mesma sílaba da vogal. Quando eu separo, nota comigo, eu formo, pessoal, isso aqui, ó, encanto. É dígrafo e é dígrafo. 7 letras, menos 2 dígrafos, 5 fonemas. Até aqui foi? Cuidado, porque às vezes é uma mistura de tudo. Pessoal, honra. Me ajuda. Na palavra honra existem 5 letras. Agora, deixa eu colocar aqui, ó, 5 letras, beleza. Minha pergunta é direta. Quantos fonemas Quantos fonemas há na palavra honra? Fonemas, não dígrafos. Quantos fonemas há em honra? 4, 3, 4, 3. O que acontece? Às vezes misturam tudo. Ali vocês têm um caso. Vamos lá. Quando que o H tem som? Nunca. Concordamos? Então, aqui eu tenho um caso do H que não tem som. Além do H que não tem som, eu tenho ainda um dígrafo. O dígrafo vocálico. Então, são 5 letras, menos o H que não tem som, 4 fonemas. Menos o dígrafo vocálico, 3 fonemas. As somas pode? Pode tudo, pessoal. Olha aqui essa aqui, ó. Olha que loucura isso aqui. Quindim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Beleza. Me perdi. Deixo para vocês. Fonemas. Não, fonemas direto. Na palavra quindim, eu tenho 7 fonemas, 6 fonemas, 5 fonemas, 4 fonemas ou 3 fonemas. Saiu de tudo até agora, não tem pressa. Conseguiram? Cristiano, que está em casa lá, conseguiu entender ali a lógica do amplo da cama? Só me diz sim ou não. Quindim. O que eu falei para vocês? Eles podem misturar tudo, pessoal. Aqui em quindim, primeira dúvida. O QU aqui, primeira dúvida. É dígrafo, sim ou não? Sim, senão seria queen. Não é queen, é king. Um dígrafo. Além disso, vocês têm aqui, pessoal, o in, que está na mesma sílaba do i, o n. 2 dígrafos. Além disso, vocês ainda têm o im lá no final. 3 dígrafos. O que eu tenho? Eu tenho um dígrafo consonantal e 2 dígrafos vocálicos. 4 fonemas. A senhora, mas pode uma diferença enorme assim? Claro. Tranquilamente.
Então eles misturam. Até aqui foi? Mas, há um espaço para observação abaixo ali? Não, deixa eu ver. Sim, ótimo. Mas temos um probleminha, pessoal. Olha só, olha só. Não, maníaco não tem dígrafo. Daí está errada, Júlia. Porque não está na mesma sílaba. Maníaco. Pessoal, a nossa fala é diferente da nossa escrita. Nós falamos de uma maneira, mas escrevemos de outra. Por exemplo, alguns exemplos que vocês não vão anotar aí. É normal que a gente transforme o E em I ou o em U quando não é tônico. Quando não é tônico. Quando é tônico, a gente permanece com o E forte, que a gente diz, né? Por exemplo, pessoal, se eu coloco aqui para vocês esta palavra, como é que eu leio? Você. Alguém leria você? Não. Ninguém leria. O E sai como ele é, ou aberto, não importa, pessoal. Por exemplo, café, ninguém tem dúvidas em relação à leitura. Mas, quando não é tônico, o O geralmente não sai com som de O, pessoal. O E geralmente não sai com som de E. Naturalmente, no dia a dia, como é que vocês leem isso aqui? Carro. E a de baixo? Parede. É normal. E mais do que isso, o L no final de palavras é U. E faz anos. Olha aqui, pessoal. Olha aqui. Não vale mentir. Como é que você lê isso aqui? Papel. Ou alguém fala papel. A de baixo é o quê? Normal. Dificilmente normal. Quando iam imitar os gaúchos na TV, colocava assim, bagual, normal, lembram? Por quê? Em algumas regiões da fronteira, puxam muito mais o L por razão do espanhol. O espanhol, o L é forte, pessoal. É normal, de fato. Mas em alguns lugares. Ou seja, a minha forma de falar é diferente da forma de escrever. Mas geralmente eles ficam nesse limite. Ah, tudo bem, falamos com U, mas eu não considero U, considero L. Falamos como se fosse um U aqui, carro, mas é como se fosse, é O, não tem outra forma. Mas nem sempre é assim. Há momentos que eles consideram realmente a forma de falar. E exatamente nesta matéria que fazem isso. Como assim, professor? Olha só, vem comigo, pessoal. Ó, coloquei aqui para vocês esta palavra e aqui eles, alguma coisa. Lê para mim, como é que vocês leem isso aqui? Campo. É C, não há dúvidas, campo, são 5 letras, muito bem, aqui é dígrafo, 4 fonemas, mas eles espaço ao cinema, lê naturalmente, eles o quê? Foram. Vocês perceberam que não é o mesmo som? Um é C, campo, o outro é foram. Nós não falamos eles foram ao cinema, eles foram. A grande verdade é que nós pronunciamos esse AM no final como se fosse aotil. Como se fosse. E o que aconteceu? Os gramáticos começaram a aceitar a pronúncia. E não a escrita, no resto é escrita, aqui é pronúncia. E aí, não é para escrever ainda, depois eu vou ditar, tá? Depois eu vou escrever. E aí, pessoal, eles passaram a não considerar isso aqui um dígrafo.
porque nós não lemos como um dígrafo, nós lemos como A ou til. Então, nesta palavra, por exemplo, são 5 letras e 5 fonemas. Foram. Não anota nada, não anota, só vou explicar a lógica. Pessoal, olha também comigo, lê para mim essa palavra, re. Não sei se vocês conseguem perceber, mas depois do segundo E aqui, re, fem, a gente acrescenta um I. Um I, senhor? Ó, depois desse E aqui, ó, refém. Vocês conseguem perceber? A gente não fala refém, a gente fala refém. Coloca um I ali. E aí, pessoal, os gramáticos passaram a não considerar isso aqui também um dígrafo. Então, por exemplo, nesta palavra, pessoal, 5 letras e 5 fonemas, porque a gente não pronuncia, a gente pronuncia ali como se fosse um ditongo decrescente nasal. Depois a gente vai falar mais sobre ditongos. Refém. Tá, e daí? Daí assim, ó. Há 3 particularidades. O AM, o EM e o EN vão constituir, não anota, eu vou colocar ali, eu vou escrever, tá? Só estou explicando. Vão constituir particularidades em uma posição na palavra. Que posição? No final da palavra. Os gramáticos hoje, não consideram AM, EM e EN dígrafos quando estiverem no final da palavra. Em qualquer outra posição é dígrafo, só não é dígrafo no final. E outra coisa, os demais são dígrafos. Os demais são dígrafos. Por exemplo, colocamos aqui o IM no final, lembra? Era dígrafo. Aqui que não. Agora, pode anotar, vou escrever. Coloca para mim assim. AM, vírgula, EM, EN, AM, EM e EN, no final de palavras, e faz um favor para mim, sublinha, no final de palavras, não serão dígrafos. Então, eu não posso contar como dígrafos. Eu vou colocar o que eles são, tá? Mas o que me importa, por enquanto, é o que vem antes da vírgula. Não serão dígrafos. Complemento assim, ó. Mas, sim, ditongos decrescentes nasais. O que me interessa, por enquanto, é o que vem antes da vírgula. O que está ali, pessoal, depois, mas sim, ditongos, decrescentes, nasais, a gente vai analisar daqui a pouco com os encontros vocálicos e tudo mais, tá? Professor, ainda não entendi muito bem isso aí não, professor. Eu estou meio confuso, professor. Então tá. Vamos entender. Eu coloco aqui a palavra também para debatermos. Eu coloco aqui a palavra bombom para debatermos. Eu coloco aqui, pessoal, a palavra pudim para debatermos. Depois, também coloco aqui, pessoal, a palavra... pode ser, eu vou colocar uma hífen para complicar um pouquinho a vida de vocês. Só um pouco mais abaixo. Também, 6 letras. Bombom, 6 letras. Pudim, 5 letras. Hífen, 5 letras. Beleza. Agora,
eu quero a ajuda de vocês. Me perdi um pouquinho aqui, preciso de vocês. Pessoal, foi Cristiano, maravilha. Foram como se foram. Exatamente, Lucas, é como se fosse um aotil lá no final. Me perdi aqui no também. A minha dúvida é, quantos, não fonemas, tá? Quantos dígrafos? Eu tenho 2 dígrafos, 1 dígrafo ou nenhum dígrafo? 2, 1 ou nenhum? Isso, um só, que é o AM. Ô, senhor, aqui tu falou que o AM não era. Não, o AM não é quando estiver em que posição? No final. Então, aqui não é, ó. O EM ali não é dígrafo. Então, são 5 letras, menos 1 dígrafo, apenas 5 fonemas. Todos? Bom. 2 dígrafos, 1 dígrafo, nenhum dígrafo. 2, 1 ou nenhum? 2. Tá, mas senhor, é que tá no final. Não vai confundir, pessoal. Aqui é tudo dígrafo. Porque a restrição é só para o AM, EM e EN. Entenderam isso? Porque tem momentos que a gente pensa, no final não é. Eu sei que no final não é. Não é no final, não é. É AM, EM e EN. São só os 3, pessoal. Excelente resposta. 6 letras menos 2, pessoal, 4 fonemas. Tá, e o pudim ali, pessoal, fiquei na dúvida aí. Pudim, aqui, é dígrafo, sim ou não? Sim, é dígrafo. Só não seria se fosse AM, EM ou EN. 5 letras e 4 fonemas. Até aqui foi? E o I, lembra? Eu falei para vocês, as palavras, eles podem misturar tudo. Hífen, 5 letras. Vou perguntar diretamente. 5 fonemas, 4 fonemas, 3 fonemas, pessoal. 5 fonemas, 4 fonemas ou 3 fonemas? Nota que dá um nó na cabeça, né? Sempre dá uma confusão quando misturam tudo. Vamos lá. Primeira pergunta. O H, ele não é dígrafo, mas ele nunca tem som. Então, aqui eu já teria, pessoal, 4 fonemas, é isso? Tá. E agora, esse EN no final, ele é dígrafo, sim ou não? Não é. Tá aqui, ó. Então, são quantos fonemas? 4. Viram que quando misturam as coisas dá um nó na cabeça? E as coisas podem piorar. Antes de mostrarmos aqui o mais difícil, não mais difícil, mas só um detalhezinho, vocês entenderam que só são 3 no final que não são dígrafos, pessoal? Só 3, AM, EM e EN, o resto é. É muito raro, só uma colocação, cuidado. Isso aqui que eu vou colocar para vocês é uma coisa extremamente rara. Extremamente rara. Vou colocar a palavra, pessoal, que já apareceu mais de uma vez até na Fundatec. Complexo. A palavra complexo. Eu tenho, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Letra A, 8 fonemas. Letra B, 9 fonemas. Letra C, 7 fonemas. O que vocês acham? A, B ou C? Isso. Por que aconteceu aqui que é tão raro, professor? Seguinte, ó. Vocês concordam que aqui, pessoal, vocês têm um dígrafo vocálico? Se há um dígrafo vocálico, significa que é menos um fonema, correto? Então, até aqui eu teria assim, ó, 8 letras menos 1, pessoal, 7 fonemas. Porém, ao mesmo tempo, na mesma palavra, eu tenho aquele cara que se chama dífono, que é o X com som de KS, que é mais um fonema. Olha que loucura, vai se anular daí, né? Então, dos 7 fonemas, voltamos a 8, pessoal, letra A.
é uma coisa rara. Ao mesmo tempo eu tenho, na mesma palavra, eu tenho dígrafo e também tenho dífono. Não é normal, né? É uma coisa ou outra, geralmente. Mas pode haver, pessoal, pode haver. Muito bem ali, foi. Anota à vontade que eu vou apagando lá do pessoal esquerdo de vocês. Pode anotar com calma. Pessoal, só para eu consolidar, só para consolidar, vai na página 7, por enquanto que eu vou apagando o quadro para consolidar, eu quero que vocês façam pelo menos da 1 a 8 só. Página 7, só da 1 a 8. Daí, por enquanto que eu vou apagando o quadro, vocês vão fazendo aí da 1 a 8. Tudo bem? Página 7, da 1 a 8. De passarinho até humano. Finalizaram ali? Só uma dúvida da galera de casa. O que aconteceu em complexo ali? Qual é, na palavra complexo, qual é a particularidade? É que nesta palavra nós temos o AM, que é o dígrafo, e ao mesmo tempo temos o X, que é o dífono. Então aqui eu tenho duas letras igual a um fonema. Deixa eu colocar assim, ó. Duas letras igual a um fonema. Mas aqui é o dífono, que eu tenho uma letra igual a dois fonemas. Então haverá uma coincidência, né? Porque aqui eu tenho menos um fonema e aqui eu tenho mais um fonema. Por coincidência, nós ficaremos com 8 letras e 8 fonemas. Por quê, professor? Porque eu diminuo, mas eu aumento ao mesmo tempo. Então isso aí que aconteceu na palavra complexo, tá? Me ajuda aqui, pessoal. Exercícios indica o número de fonemas das palavras abaixo. Passarinho. Pergunta. Quantas letras há na palavra passarinho? Eu não contei. Quantas? 10 letras. Show. Quantos dígrafos, quantos dígrafos há em passarinho? 2. Eu tenho o SS e o NH. 10 menos 2? 8. 8 fonemas. Guerrilhazinha. Quantas letras há em guerrilhazinha? 14 letras. Perfeito. Agora olha só. Quantos dígrafos eu tenho em guerrilhazinha? 4, pessoal. GU, RR, LH e NH. 14 menos 4, 10. 10 fonemas. Encantamento. Quantas letras há em encantamento? 12. Tudo com vocês. Quantos dígrafos há em encantamento? Excelente. 3. Aí que complica. A gente geralmente não percebe. É o EN, é o AN, AN, e é o EN de novo. São 3 nasais aí, pessoal. Então, eram quantas letras mesmo? 12 menos 3? 9. Não vai me errar a matemática. Tá? Só não vai errar a matemática. Agora, cuidado, sim versus o vem. Cuidado. Na palavra sim, são 3 letras, ok? É dígrafo, aquele IM, sim ou não? É dígrafo normal. Então, são 3 menos 1, 2 fonemas. Na palavra vem, pessoal, 3 letras. É dígrafo? Está no final. Então, são 3 letras e 3 fonemas. Depois, na palavra fixar. Na palavra fixar, 5 letras. Mas aí é aquele caso. Dífono, né? Então, 5 mais 1, 6 fonemas. Na palavra humano, pessoal, desculpa, excelente, quantas letras? 9 letras, perfeito. Quantos dígrafos há em excelente? 2 dígrafos. Vocês têm ali, pessoal, o XC e além disso, o EN. Então, pessoal, quantos fonemas? 7 fonemas. 9 menos 2, 7. E por fim, humano. Não é um caso de dígrafo, mas o H não tem som. Então, são 6 letras e 5 fonemas.
Aí está uma das perguntas da prova de vocês, tá? Que é a questão, pessoal, de número de letras e fonemas. Agora, não vai dar tempo para começar a próxima matéria, mas dá tempo de fazer um ditado com 5 palavras. Haverá uma questão de ortografia, e as palavras de ortografia são sempre as mesmas. Essa é a vantagem. Sora, eu não quero fazer, que é assim. Tá, vamos fazer um ditado. São somente 5 palavras, não são 10. Professora, para entregar? Claro que não. Fica com vocês aí. Sabe que há uma vantagem hoje? Antigamente, se a gente pegar uma prova, por exemplo, vou pegar uma prova aqui de promotor de 2002. Eram 40 questões a prova de promotor. 40 questões de ortografia. Porque havia um erro que se confundia que saber português era saber ortografia. Só que daí chegaram a uma conclusão. Existem, pessoal, muitas palavras na língua portuguesa. Nós usamos poucas. E a conclusão é a seguinte, a maioria a gente escreve pela memória. Por que casinha é com S? Porque veio de casa que é com S. Mas se alguém perguntar por que casa é com S? A resposta é simples, porque Deus quis assim. E a maioria é assim, a maioria das palavras. Então hoje a ortografia cai muito pouco, ainda bem. Vai ser uma questão de ortografia, pessoal, e outra, cobrando porquês e hífen, cai pouco. Aquele negócio de letras cai muito pouco. Então, o que eu vou dar aqui para vocês são sempre as mesmas palavras, caso apareça. Não há mais palavras complexas, são palavras do teu dia a dia, tá? Então não é aquele negócio, uma palavra que eu nunca vi e cai na prova. Palavras do dia a dia são as tradicionais. 5 palavrinhas, coloca aí. Aproveitando o pessoal, fonemas, a aula de hoje, eu vou colocar aqui o que tem som de Z. O que tem som de Z? O Z, o S, casa, e o X, exame, exato, né? Então essa será a dúvida principal. Número 1, tradicional em concurso, paralisação. 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 Obrigado, Pablo. Abraço. De nada, Raquel. Paralisação. Número 2, extravasar. Extravasar. Desta vez o João extravasou. Foi longe demais. Deu? Número 3, o último dos dentes molares. Siso, o siso, tirou o siso, teve de arrancar os 4 sisos. Siso. Número 4, pessoal, baronesa. Baronesa. E a número 5 também, bem tradicional, hesitação. Hesitação. Houve uma hesitação na hora de responder a questão 10 da prova. Hesitação. Houve uma hesitação na hora de responder a questão 10 da prova. Muito bem, muito bem. Agora, a nossa aposta. Sorteio aposta, sim. Valendo um bombom virtual. Deixar no virtual. É muito simples. Se acertar mais do que errar, ganha o bombom. Se errar mais, paga o bombom para mim, tá? É virtual. Vamos lá, número 1, qual foi? Ó, essa aí, pessoal, é uma das mais tradicionais que a gente tem nos concursos em geral. Não é Fundatec, é geral. Veio da palavra paralisia, que se escreve com S, que deu o verbo paralisar, pessoal, que é com S, que deu o substantivo paralisação, pessoal, S e não Z. S e não Z. Número 2, essa outra veio de extra, que significa fora.
Extra é fora, extraterrestre fora da Terra, extraordinário fora do ordinário, do comum, né? Então, extravasar, pessoal, veio de extra, que é fora, mas literalmente a palavra vaso. Porque extravasar é quando vai além do vaso, ou por isso que é passar dos limites, né? Então, não veio de vazar, veio de vaso. Portanto, pessoal, extravasar é com S lá no final. Número 3. Essa é complicada porque todo mundo já falou algum dia na vida a palavra siso, ninguém escreve. A palavra siso, pessoal, começa com S e depois é outro S. Senhor, eu coloquei com C e com Z, acontece, tá? Mas é SS, que dá origem a sisudo, que é com S também. 4. Ó, quando a gente tem, por exemplo, poeta, o feminino, pessoal, é poetisa. Então, com S. Sacerdote, sacerdotisa, S. Barão, pessoal, baronesa, S também. E a última é bem importante, dá uma confusão danada, pessoal, hesitação, tá? O que ocorre? É que assim, no português existe o verbo hesitar, que é diferente, pessoal, do êxito. Hesitar, H-I-S, significa não ter certeza, ter dúvidas, vacilar. Êxito significa, pessoal, ter glória, ter sucesso, teve êxito. A palavra hesitação, ela só poderá vir da palavra hesitar. Houve uma hesitação, houve uma dúvida. Então, ela é obrigatoriamente, pessoal, com H no início e com S depois, tá? Obrigatoriamente com H e com S. Senhor, e quando que é hesitação é com E e com X? Nunca, tá? É só H e S, nunca com E e com X. Muito bem, pessoal. Quem acertou todas? Uma. Quem acertou 4? Perfeito. Quem acertou 3? 2? E passamos o intervalo.